Muito bem, agora vamos abrir a palavra de Deus para o livro de Provérbios, capítulo 11, verso 25. Eu quero pregar nesta noite sobre a alma generosa. Você se considera uma pessoa generosa? Se você não for generoso, você é o quê? Egoísta, né? A Bíblia diz em Provérbios 11, 25, que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Pai querido e glorioso, o objetivo desta mensagem é fazer de cada um de nós uma alma generosa. Nós queremos prosperar, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Nós queremos ser pessoas felizes, pessoas equilibradas, pessoas centradas, pessoas moderadas. Nós queremos, meu Pai, sentir paz, nós queremos sentir segurança. E esta virtude da generosidade é algo que pode produzir todos esses sentimentos positivos em nosso coração e em nossa vida. Ó Deus, não nos deixe enganarmos a nós mesmos, mas que durante esta mensagem o Espírito Santo nos mostre se somos generosos ou não e como podemos melhorar as nossas atitudes. Eu peço, fale com a igreja. Nós estamos, ó Pai, atravessando momentos difíceis. Precisamos da generosidade dos irmãos, da dedicação, precisamos da fidelidade dos irmãos, para que a igreja seja reerguida e ela possa, ó Pai, não alcançar o que estava vivendo antes da pandemia, mas ultrapassar, meu Pai, os melhores momentos que esta igreja já teve para a honra e a glória de Deus. Toque no coração dos irmãos, toque no coração dos crentes mais velhos desta igreja e também nos mais novos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito se fala sobre o milionário, magnata norte-americano chamado Bill Gates. Ele é dono da Microsoft. E infelizmente muitas coisas que se fala dele não são positivas, não são muito boas. Mas o que poucas pessoas sabem é que Bill Gates, ele é uma das pessoas mais generosas que existe na face da terra. Mas antes de se tornar generoso, ele foi influenciado por outras pessoas igualmente generosas. Uma delas se chama Chuck Finney. Chuck Finney também é um milionário. Ele doou mais de 8 bilhões de dólares, e você depois pode fazer as contas, para entidades filantrópicas espalhadas pelo mundo inteiro. E hoje Chuck Finney tem 89 anos de idade, e ele está querendo morrer pobre. Ele não vê a hora de sacar ou de compensar o seu último cheque, a última doação que ele vai fazer para alguma entidade filantrópica antes de morrer. E este homem conseguiu influenciar a vida de Bill Gates. Mas talvez a pessoa que mais tem influenciado Bill Gates a ser generoso foi a sua mãe, chamada Maria. 6 meses antes de morrer de câncer, Dona Maria escreveu Lucas 12:48 para a sua nora Melinda. Lucas 12:48 diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quantos concordam que esta igreja tem recebido muito de Deus? E quantos concordam que os membros desta igreja, os irmãos desta igreja, têm recebido muito de Deus? Eu creio que todos nós concordamos com isso. E a Bíblia diz então que quanto mais nós recebemos, mais responsáveis nós nos tornamos. Desde então, desde este versículo, a Fundação Bill e Melinda Gates já doou mais de 38 bilhões de dólares para as entidades filantrópicas também espalhadas por este mundo. E que tal o milionário Wilbur Peters, que já esteve nesta igreja, já ficou atrás desse púlpito, e depois do seu testemunho, esta igreja se levantou e o aplaudiu de pé. Antes de morrer, ele estava doando 90% de toda a sua fortuna para a obra missionária, e nós já fomos
beneficiados pela generosidade dele, e mesmo depois de sua morte, a sua fundação continua ajudando missionários espalhados pelo mundo inteiro. Ele morava em uma casa modesta, eu visitei a casa dele algumas vezes. Ele tinha um carro usado, 10 anos de idade, e ele usava roupas comuns, mas as suas ofertas eram extraordinárias. Mas que tal pessoas como eu e você, que não somos ricos, não possuímos tanto dinheiro assim, será que conseguimos também sermos generosos? Com certeza, a nossa generosidade não envolve só finanças. Sempre que falamos de generosidade, logo pensamos em dinheiro, pensamos em finanças, mas dinheiro não é tudo. Salomão disse: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Alma generosa, no hebraico, literalmente significa alma que abençoa, alma que gosta de abençoar outras pessoas, alma que gosta de ajudar outras pessoas. E isso vai muito além do dinheiro. Existem muitas outras maneiras de sermos generosos. O importante, irmãos, é sabermos que quem abençoa será abençoado. Amém, irmãos? Quem abençoa será abençoado. Uma das piores tragédias desta pandemia foi o afastamento social, o isolamento social. E nós paramos de derramar nossas vidas sobre a vida de outras pessoas. E com isso deixamos de abençoar e deixamos de ser abençoados. Por isso que quando surgiu a pandemia e as regras, eu fiz questão de dizer para todos que o meu trabalho é essencial. O meu trabalho é o trabalho de abençoar pessoas, e nós nunca podemos parar de abençoar pessoas. Amém, irmãos? O nosso trabalho é essencial, independente do que as autoridades dizem. O nosso trabalho é essencial. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para sermos generosos com o nosso dinheiro. Salomão disse: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Você sabia que há duas formas de distribuir as nossas finanças, o nosso dinheiro? É através do desperdício ou através do investimento. Tanto aquele que retém, como aquele que desperdiça, sairá perdendo nesta vida e na vida vindoura. Assim como o agricultor distribui, espalha a sua semente ao redor do campo, Deus ensina que eu e você precisamos espalhar o nosso dinheiro com sabedoria, para a honra e a glória de Deus. Se você ficar com a semente ou plantá-la no campo errado, ela se perderá e jamais se multiplicará. O empresário norte-americano chamado Robert Gilmore Letourneau, parece que esse nome é francês, mas ele era americano. O senhor Letourneau possuía mais de 297 patentes no campo da construção. Hoje em dia nós usamos muitas de suas máquinas para abrir estradas, para construir edifícios. A própria expressão tornear, que os metalúrgicos usam diariamente no seu trabalho, veio de seu nome Letourneau. Tornear veio de Letourneau. O mais impressionante é que este homem era crente, ele era evangélico, e ele vivia apenas de 10% de toda a sua fortuna, de todo o seu lucro, e ele doava 90% para a obra de Deus espalhada por este mundo afora. Ele sempre dizia: eu não estou doando 90% do meu dinheiro para Deus, mas eu estou ficando com 10% do dinheiro de Deus comigo. E foi através do testemunho dele que o outro milionário, Wilbur Peters, decidiu fazer o mesmo. Agora veja que diferença entre o Mr. Letourneau e o mega investidor George Soros, cuja fundação financia a legalização do aborto, a legalização das drogas, a identidade de gêneros neste mundo inteiro,
como se isso fosse filantropia. A diferença entre esses dois homens é que o Mr. Letourneau estava investindo no reino da luz e George Soros está investindo no reino das trevas. Mas isso também é verdade a nosso respeito. Nesta noite, ou nós estamos usando os nossos bens materiais para a honra e a glória de Deus, ou nós estamos usando os nossos bens materiais para a honra e a glória do diabo. Então eu lhe pergunto, de que forma você e eu podemos usar o nosso dinheiro para a glória de Deus? A Bíblia ensina, primeiramente, através dos nossos dízimos, que é a 10ª parte do nosso ganho. Não é um teto, mas é um piso. É um piso. No mínimo 10% dos nossos ganhos. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois que você trouxer todos os dízimos à casa de Deus, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Existe hoje em dia uma discussão no meio teológico se o dízimo foi abolido no Velho, ou melhor dizendo, no Novo Testamento. A resposta é não. A prática do dízimo jamais foi abolida, mas ela foi aprimorada no Novo Testamento. Jamais abolida. Por exemplo, no Velho Testamento, os dízimos e os impostos estavam misturados. Cada família judaica entregava no mínimo 30% de todo o seu ganho para o sacerdote ou para o templo, porque eles estavam entregando os dízimos e ao mesmo tempo pagando os impostos. Não havia diferenciação, porque Israel era uma teocracia. Mas agora, irmãos, no Novo Testamento há diferenciação entre dízimos e impostos. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A César é uma obrigação legal, a Deus é uma obrigação moral. Só que César pode nos colocar na cadeia, pode nos processar, pode nos punir, pode confiscar os nossos bens. Deus simplesmente deixa de nos abençoar quando Ele percebe que não pode confiar na nossa generosidade. Duas características marcantes sobre o dízimo: é no mínimo 10% e pertence ao Senhor. O que passa dos dízimos, a Bíblia chama de oferta. O que fica abaixo dos dízimos, a Bíblia chama de avareza e migalhas. Certa vez, irmãos, eu fui surpreendido por alguém desta igreja que me disse: pastor Rômulo, eu fico feliz quando eu tenho que pagar mais imposto de renda. Eu fico feliz quando eu vejo meu imposto de renda aumentando ano após ano. Eu não entendi por que desta alegria. E eu perguntei: mas como assim, meu irmão? Nunca fiquei sabendo de alguém feliz por estar pagando mais imposto de renda. E ele disse: pastor, pense comigo, se eu estou pagando mais imposto de renda, é porque eu estou tendo mais renda, é porque a minha renda está aumentando. E se eu estou pagando mais imposto de renda, é porque as minhas despesas com a saúde estão abaixando. E isso também funciona para com os nossos dízimos. Quanto mais dízimos nós estamos entregando para Deus, significa que mais Deus está entregando para nós. Quanto mais dizimamos, maior será também a nossa renda. Todos que fizeram prova de Deus nisso, já comprovaram que esta promessa é uma grande verdade. A primeira pergunta, então, que eu sempre faço para o irmão que está endividado, passando dificuldades, é se ele é um dizimista fiel. E além dos dízimos, generosidade também, através de nossas ofertas. Paulo disse em 2 Coríntios 8:8, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Em minha opinião,
e é só minha opinião, Paulo nunca falou especificamente sobre dízimos, mas sim sobre ofertas abundantes, não atreladas aos dízimos. Ou seja, ele falou de ofertas acima dos dízimos. Veja o que ele mesmo disse em 2 Coríntios 8:3. Porque segundo o seu poder, capacidade, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Quantos aqui já deram acima do seu poder? Não responda. Meu pastor sempre dizia que pelo menos uma vez na vida, nós deveríamos dar tudo o que temos para Deus. Pelo menos uma vez na vida, acima da nossa capacidade financeira. E realmente, irmãos, esta é uma experiência inigualável. Eu posso dizer isso porque já se passaram mais de 15 anos. Mas na construção do TBM, do Templo Batista Maranata de Londrina, nós doamos quase tudo que tínhamos. Só faltou a casa. Mas naqueles dias, nós doamos o nosso carro, que era um carro quase que 0 quilômetro. Nós doamos toda a nossa poupança de mais de 10 anos. Nós doamos um plano de aposentadoria que eu tinha de mais de 15 anos. E desde então nunca mais fiz um plano de aposentadoria. O irmão Geraldo, que estava conosco, doou a sua moto. Mas em menos de 2 anos, Deus já havia nos dado um carro tão bom quanto que doamos, e Deus havia dado uma moto melhor para o irmão Geraldo. Então os dízimos, irmãos, nós usamos para a manutenção da igreja, para cuidar bem dos pastores que Deus tem nos dado, como o pastor Fabiano, pastor Everton, pastor Aderbal. Nós usamos para a manutenção da casa de Deus. Mas as ofertas, para que são usadas? Primeiramente, elas são usadas para missões, porque nada agrada mais a Deus do que a salvação de almas perdidas. Mas também são usadas para suprir muitas outras necessidades. Por exemplo, meus irmãos, 6 meses que nós ficamos nos Estados Unidos, nós levantamos $110 mil. Hoje nós temos na nossa conta do Jardim Cerrado mais de R$610 mil. Para ser exato, R$617 mil. Dinheiro este que será usado para a construção da igreja. E a maioria deste dinheiro veio de vários irmãos que nem nos conhecem, não sabem quem somos, mas confiam em nosso ministério. E esse dinheiro não veio de dízimos, porque os dízimos ficam para ajudar a igreja. Essas ofertas vieram de ofertas voluntárias, acima do dízimo, para abençoar a vida de pessoas estranhas. Precisamos aprender a ofertar e não somente a dizimar. É o que o Novo Testamento ensina. Depois de vários meses de pandemia, como podemos saber se algumas pessoas que não vêm mais aos cultos hão de voltar para a igreja ou não? Se elas estão dizimando, se elas estão ofertando, com certeza elas vão voltar. Elas estão apenas esperando o melhor momento para este retorno. E o melhor momento quem escolhe é elas. Se elas pararam de ofertar e dizimar, com certeza já deixaram a igreja há muito tempo e não retornarão. Como nós não temos acesso às pessoas que são dizimistas, mas o nosso tesoureiro tem, ele já nos deixou saber, entre 20% a 30% de pessoas que não estão mais vindo aos cultos, também deixaram de entregar os seus dízimos, deixaram de entregar suas ofertas. Isto quer dizer que elas não retornarão, a menos que Deus opere um milagre na vida delas. As nossas ofertas revelam o nosso coração, revelam o nosso amor. Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus amados, por que o vosso tesouro esteve aqui por tantos anos e agora não está mais? Eu lhe prometo, a igreja não mudou. A igreja continua pregando a mesma palavra infalível.
A igreja continua buscando os mesmos ideais de Deus. São as pessoas que mudam, mas a igreja como instituição, esta daqui não mudou. Mas infelizmente, muitas pessoas tiraram o seu tesouro desta igreja e por isso o coração delas não se encontra mais conosco. Além das finanças, precisamos ser generosos também em outras áreas. Generosos, por exemplo, com a nossa gentileza, a maneira como nós tratamos uns aos outros. Salomão disse: a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Não atendemos as pessoas apenas através das nossas finanças, mas também, irmãos, com a nossa educação, com o nosso carinho, com a nossa compreensão. Este mundo está muito polarizado, esse mundo está muito dividido, há muita briga, há muita rixa, há muita amargura, mas o que o ser humano precisa é de amor, amém, irmãos? O que o ser humano precisa é de Jesus Cristo. Efésios 4, 32, eu fazia minhas filhas citarem este versículo de cor, e vou pedir que você então cite comigo. Efésios 4, 32, todos juntos, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É através da nossa gentileza que nós vamos mais abençoar a vida das pessoas. Certa vez eu lidei com um empresário, rico mesmo. Ele era muito generoso com o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo, ele era muito rude com as suas palavras. Ele tratava as pessoas com uma certa superioridade. E ele não se preocupava se estava sendo ofensivo ou não. Jesus disse que esse tipo de generosidade não serve. Ou você aprende a ser generoso em tudo, ou você não é generoso em nada. Os fariseus, eles eram generosos com o seu dinheiro, mas eles eram cruéis no trato com as pessoas. Veja o que Jesus disse para eles, sobre eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais. Eles eram firmes nos dízimos. A hortelã, o endro e o cominho, eles dizimavam tudo, e desprezais o mais importante. Então existem coisas mais importantes que o dinheiro, existem coisas mais importantes que os dízimos, existem coisas mais importantes dentro da lei de Deus. Quais são elas? O juízo, a misericórdia, a fé. Amém, irmãos? A misericórdia. Deveis, porém, fazer estas coisas. Continue dizimando, continue ofertando, mas não omitir aquelas. Seja gentil, seja agradável, seja bondoso, seja educado. Precisamos doar palavras de incentivo, palavras de encorajamento, e não palavras de crítica ou de juízo. Precisamos ser como aquele médico plantonista, principalmente aqueles que trabalham durante a madrugada. Eles recebem todo tipo de paciente que você possa imaginar, e muitos chegam com facas cravadas dentro do corpo, baleados, e esses médicos, eles não perguntam quem são essas pessoas, de onde elas vieram e o que elas estavam fazendo, mas de pronto, eles ajudam essas pessoas, eles curam essas pessoas, eles atendem essas pessoas, não importa se é um bom ou mau cidadão, não importa se foi ou não foi vacinado, o médico jamais pode negar ajuda a qualquer ser humano que seja. E assim também, nós não podemos maltratar as pessoas, por mais indignas que sejam. Precisamos, irmãos, fazer e viver a oração de São Francisco de Assis. A oração dele é famosa. Ele orou: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o
perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Eu não sou negacionista, mas o meu trabalho durante esses 2 anos foi dar esperança, amém, irmãos? E não tirar a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Imagine, uma igreja assim, ninguém vai desejar sair dela, amém, irmãos? O Filho de Deus, ele precisa ser uma pessoa generosa, não só com os seus bens materiais, mas principalmente com os seus bens emocionais. E se eu quero ajudar as pessoas emocionalmente, eu preciso estar bem emocionalmente. E cá entre nós, esta tem sido a área de maior necessidade das pessoas hoje em dia, o emocional. Não temos o direito de maltratar o nosso próximo. E por último, generosos com os nossos talentos. E aqui eu quero habitar um pouquinho mais de tempo com você. A Bíblia diz, foi o primeiro versículo que eu memorizei, quando novo convertido. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Muitas pessoas acham que basta entregar os seus dízimos, entregar as suas ofertas, que a missão delas foi cumprida. Nada disso. Deus também pede contas dos nossos dons espirituais e dos nossos dons naturais, aqueles com os quais nós nascemos. Salomão nos compara a uma árvore de vida, e ela precisa produzir frutos, que dará vida, ou que darão vida a outras pessoas. Ou seja, nós precisamos nos envolver mais e mais na obra do Senhor. Gálatas 5:22 fala de 9 frutos que o Filho de Deus precisa produzir em sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Imagine cada um de nós produzindo frutos. Imagine cada um de nós exercendo os seus dons espirituais e naturais através da nossa igreja. Eu conheço uma igrejinha que só tem 30 membros, só 30 pessoas. Quando nós visitamos a igreja, eles sobem para o coral e só ficam eu e a Raquel no banco. Só 30 membros. E apesar de tão pequena, eles estão dando cerca de 26 mil reais por mês para missões. E aí você me pergunta, mas como eles conseguem? E a resposta é o que eu quero para a nossa igreja aqui nesta noite. Como que eles conseguem? É porque ela é pequena, mas ela conta com 100% de participação. Pastor Fabiano, nós temos mais de 30 pessoas, mas nós não temos 100% de participação. Talvez hoje nem 20% de participação, nem 30% de participação. Mas aquela igrejinha, 30 pessoas, 100% de participação. Ou seja, 30 pessoas no coral. A última vez que o nosso coral cantou, já faz tempo, nós tínhamos 8, 10 pessoas só no coral. E eu perguntei, Senhor, cadê os outros? Mas naquela igreja, 30 pessoas no coral. Até as crianças iam para o coral. Eles tinham 30 pessoas dizimando. Todos eles eram dizimistas, inclusive as crianças. Eles levantavam ofertas para nós, e todos eles davam uma oferta.
inclusive as crianças. Incrível. Nós tínhamos uma geladeira que a irmã Marilene fez o favor de não sei o que ela fez com a geladeira, mas ela fez o favor de se livrar daquela geladeira, mas aquela geladeira, ela durou 20 anos, não foi? Ou 25 anos. Aquela geladeira foi dada por esta igreja. Mais de 20 anos de vida. Há 30 pessoas naquela igreja que ajudam no berçário. Até os homens. Precisou, está todo mundo lá. Há 30 pessoas participando dos cultos de oração. Antes dos cultos, eles têm cultos de oração. A igreja inteira vem para o culto de oração. Como que Deus não vai abençoar uma igreja assim? E há 30 pessoas na EBD. A EBD deles é 100% ocupada. E há 30 pessoas que ajudam na limpeza. Às vezes a gente fica, para uma confraternização depois do culto. E aí todo mundo se une para limpar as mesas, limpar o chão. 30% de participação. 100% de participação com 30 pessoas, eu quis dizer. Então, nós concluímos, o que fortalece uma igreja local não é o número de frequentantes, mas o número de participantes. Todos os salvos. Quantos são salvos e têm certeza? Todos os salvos precisam ter algum tipo de ministério na igreja. Não basta apenas frequentar os cultos. E precisa ser fiel àquele ministério que você escolheu através do direcionamento de Deus para a sua vida. Salomão também disse, e o que ganha almas é sábio. Sim, precisamos de sabedoria para ganhar almas, uma sabedoria especial para levar alguém a Cristo. Precisamos saber o que dizer, o que não dizer, como responder às perguntas das pessoas. Eu tinha 12 anos de idade quando aceitei a Cristo e memorizei esse versículo. Eu era um dos piores alunos da escola. Eu estava na 5ª série do ginásio. Isso aconteceu no mês de maio, abril ou maio. Eu já era considerado um dos piores alunos. Aceitei a Cristo em abril, memorizei esse versículo, passei a levar a Bíblia para a escola, passei a entregar folhetos, e já no final daquele semestre, eu estava entre os 5 melhores alunos da escola. Deus literalmente me deu sabedoria para aprender matemática, português, inglês, ciências, geografia, estudos sociais e todas as demais matérias que nós tínhamos naquela época. Porque o que ganha almas, sábio é. Nós usamos a expressão ganhar almas. E por que usamos essa expressão? Ganhar almas é uma expressão que usamos de 3 maneiras. Em romance, porque precisamos de amor para ganhar uma alma. Você nunca vai atrás de uma alma sem sentir amor por ela. Em guerra, pois ganhar uma alma é uma batalha espiritual, não é fácil. Em esporte, pois ganhar uma alma é competição. O plano de salvação que Deus elaborou antes da fundação do mundo é um plano muito sábio, um projeto muito inteligente da parte de Deus, que encontramos somente na Bíblia. E agora Deus conta também com a nossa sabedoria para implementá-lo. A expressão ganhar também significa apanhar. Apanhar, assim como um passarinheiro apanha um passarinho, como se fosse uma armadilha. É algo que precisamos estar fazendo o tempo todo, pois as almas pertencem a Deus ou pertencem ao diabo. Não tem meio termo. E nós precisamos apanhá-las com sabedoria. Jesus assim disse para Paulo, em Atos 26, 18.
para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Precisamos de sabedoria se vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Por muitos anos, o rabino da sinagoga de São Paulo, da principal sinagoga de São Paulo, rabino da comunidade judaica de São Paulo, por muitos anos, ele dizia para os membros da sua sinagoga: cuidado com o missionário americano Thomas Gilmer, ele é um caçador de judeus. Tenha cuidado com este homem, ele está em busca da sua alma. Na verdade, todos nós aqui precisamos ser caçadores de almas perdidas, amém, irmãos? Todos nós precisamos sair em busca, em caça de almas perdidas. Como que você foi apanhado? Eu fui apanhado através de um folhetinho que foi dado dentro de um elevador para o meu pai. E através do folhetinho ele foi para a igreja. E depois eu fui apanhado através do exemplo do meu pai, que fez questão de me levar para a igreja quando eu era criança. Mas eu fui apanhado também pelo amor, pelo interesse que os irmãos da igreja demonstraram para comigo, apesar da minha pouca idade. Assim eu fui apanhado, assim eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você apanhou uma alma para o Senhor Jesus Cristo? Você se lembra? Salomão disse: a alma generosa prosperará, aquele que atende também será atendido. Seja sincero, você se considera uma alma generosa nesta noite? A alma generosa é a alma que abençoa outras pessoas. Além do seu dinheiro, você também está investindo a sua vida na vida de outras pessoas, através da sua gentileza, do seu carinho, da sua educação, do seu interesse por outrem. Você está investindo os seus talentos humanos e espirituais. Talentos humanos. Salomão tocando violão é um talento humano. Ana Paula e Samuel cantando, talento humano. Eles nasceram com esse talento. Felipe tocando violino, a flauta, talento humano. Dona Raquel tocando piano, talento humano. Mas também existe o dom espiritual. Qual que é o seu dom espiritual? O meu é o que eu estou fazendo aqui nesta noite, exortando você, encorajando você, levantando você, erguendo você. Pastor Fabiano, eu digo que o talento dele é o de ensino. Nossa igreja ainda não reconheceu devidamente o privilégio que nós temos de ter um professor nesta igreja. A igreja ainda não se deu por conta de que nós temos nos instruindo e nos orientando um verdadeiro teólogo. Nossa igreja precisa reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado antes que seja tarde demais. Mas você está usando o seu dom espiritual para o bem desta igreja? Ou você se aproveitou da pandemia para se isolar completamente? Meus irmãos, só existem 2 lugares de descanso no mundo. Um deles é o cemitério. E você não deseja ir para o cemitério, amém, irmãos? E o outro é a vontade de Deus. Nós descansamos na vontade de Deus. A nossa prosperidade não é só em vida, mas principalmente após a morte. Eu gostaria de pedir que você saísse do anonimato e você se envolvesse mais e mais na obra de Deus. Pois foi para isso que cada um de nós nasceu
E é para isso que cada um de nós ainda está vivendo. É para sermos uma alma generosa, abençoar as pessoas. Sua missão de vida não é ser o empresário mais bem-sucedido da cidade, ganhar dinheiro à beça, conquistar todos os bens materiais possíveis, gozar da melhor saúde possível, mandar os seus filhos para as melhores escolas possíveis. A sua missão de vida é a de ser uma alma generosa e de abençoar a vida de outras pessoas. Saia nesta noite do anonimato e venha se envolver na obra de Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar.